A gente já sabe qual que é o cenário, o pior cenário político para o ex-presidente Jair Bolsonaro seria uma inelegibilidade por mais de 30 anos. Só para lembrar, ele já está inelegível nesse momento por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e essa decisão o torna inelegível até 2030. Existe uma brecha ali por uma questão de dias e há um entendimento que em 2030 ele poderia concorrer, mas garantidamente nesse momento, a não ser que haja uma reversão dessa decisão do TSE, ele está fora do jogo eleitoral em 2026. Mas se ele vier a ser condenado criminalmente, esse período pode sim aumentar. Para a gente lembrar o nosso assinante, ontem a Polícia Federal o indiciou por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também golpe de Estado e organização criminosa. São 3 crimes que juntos, somando a maior pena de cada um, poderiam chegar a uma pena de 28 anos de prisão. E aqui no Brasil a gente tem a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz que um político condenado, ele fica inelegível pelo período que ele cumpre a pena e por mais 8 anos. Por isso, então, a gente chegaria a esse período de mais de 30 anos de inelegibilidade, claro, na pior das hipóteses, mas aqui no Congresso Nacional tem um projeto que pode mudar, sim, essa lei e favorecer não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas outros políticos também condenados que querem concorrer. A gente vai colocar em uma tela para vocês o cenário atual do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começando, primeiro a gente mostra como que ele perdeu esse direito de concorrer. Foi por abuso de poder político e econômico, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma inelegibilidade de 8 anos a partir da eleição de 2022 até 2030, como a gente falou, por uma questão de dias. Isso porque a eleição em 2030 ela vai acontecer num período anterior à de 2022, por isso que haveria essa brecha. E a gente coloca agora numa próxima tela para vocês um cenário de uma eventual denúncia pela Procuradoria-Geral da República e também um cenário em que o Supremo Tribunal Federal aceita essa denúncia e decide condenar Jair Bolsonaro. Pena máxima possível de 28 anos, juntando esses 3 crimes que ele foi indiciado, e pena mínima possível de 3 anos, que é a pena mínima por organização criminosa. Nesse caso, inelegibilidade para condenação criminal começa a partir da data da condenação por órgão colegiado, vai por todo o período do cumprimento da pena e por mais 8 anos, ou seja, como falamos, na pior das hipóteses, pode ultrapassar 30 anos. E agora, numa última tela, a gente mostra o que está em discussão aqui no Congresso Nacional, especificamente aqui no Senado, que é onde eu estou. Como que é hoje? A gente já falou para vocês. Inelegibilidade tem que aguardar o cumprimento da pena e mais 8 anos. Não tem tempo máximo, não tem um limite para inelegibilidade. Pode durar aí décadas. E o que diz o projeto? Os 8 anos de inelegibilidade começam a valer a partir da data da condenação e, com isso, na prática, o tempo de inelegibilidade é bastante reduzido. E mesmo se houver mais condenações, o período máximo de inelegibilidade será de 12 anos. É isso que diz esse projeto que está tramitando aqui no Senado Federal. Ou seja, na prática, pode diminuir o tempo de inelegibilidade não só de Jair Bolsonaro, mas também de outros políticos que vierem a ser condenados criminalmente. Lembrando, esse projeto já passou na Câmara dos Deputados, já passou na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, está parado no plenário do Senado. Conversei com alguns senadores que dizem que a partir da próxima semana eles vão avaliar se há um momento político para analisar esse projeto ainda nesse ano. Também conversei com governistas questionando, eles vão tentar então mudar esse trecho, já que ele poderia favorecer Jair Bolsonaro? E eles dizem que não, que garantidamente Jair Bolsonaro está já inelegível para 2026. Eles acreditam sim em outras condenações também na esfera criminal e eles dizem que ninguém está pensando muito além de 2026, pelo menos é isso que dizem esses governistas aqui no Congresso Nacional. E, Natuza, antes de te devolver, a gente tem também aquele projeto de lei da anistia que muitos parlamentares da oposição querem aprovar para anistiar Jair Bolsonaro e permitir que ele volte também para o jogo eleitoral. Eu conversei com um ex-ministro do TSE que me diz o seguinte, que uma anistia não vale para inelegibilidade. O que tem que alterar para valer para uma inelegibilidade seria justamente a lei da ficha limpa, a lei que a gente tratou agora, que tem esse projeto tramitando aqui no Senado Federal. Natuza.